Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Bom dia, queridos telespectadores. É com muita alegria que nós estamos juntos mais uma manhã de sábado, hoje dia 27 de novembro de 2010. E é com muita alegria que nós estamos aqui para apresentar mais um sábado da doutrina espírita, que é essa maravilha, como eu costumo dizer, maravilha porque esclarece, porque consola. E hoje, nós estamos aí atravessando uma semana muito conturbada, não só para a cidade do Rio de Janeiro, mas também para o nosso estado querido do Rio de Janeiro. Então nós estamos enfrentando, são cenas que a gente assiste e fica realmente, nós ficamos chocados com aquilo tudo, é surreal, tudo aquilo que acontece, parece realmente um cenário de guerra. E por que essas coisas acontecem? E a doutrina espírita, ela tem uma explicação lógica para isso, através da reencarnação, através da pluralidade dos mundos habitados, e onde nós aprendemos que a Terra é uma escola primária, onde nós, espíritos aqui encarnados, também somos primários com as nossas dificuldades. E aqueles irmãos nossos que estavam lá, com aquelas armas em punho, a gente olhando, tudo aquilo, eles também são filhos de Deus. Eles também são nossos irmãos. E não adianta, a gente escuta as pessoas e a gente sente até é movido por um sentimento de vingança, de ódio, que a polícia tinha que chegar lá, chegar atirando, matando todo mundo. E a gente sabe que isso não funciona. O que falta no mundo é a educação moral. Aqueles filhos de Deus, aqueles irmãos nossos lá, que são bandidos, estão lá no tráfico, também são espíritos que estão como nós, encarnados num planeta primário, cheio de inferioridades, estão ali num contexto onde falta tudo, onde falta educação, onde falta saúde. E tem todo um poderio que é exercido ali, que começa não com aqueles irmãos que estão lá, são filhos de alguém, tiveram uma família, têm uma denominação religiosa. Então a gente precisa avaliar tudo isso. Não é matando aqueles irmãos, tendo pena de morte, que a coisa vai ser resolvida. Até porque nós sabemos que são espíritos que vão perder seus corpos e vão para o plano espiritual. Continuar cheios de ódio, cheios de raiva, cheios de rancor, influenciando a outros irmãos continuarem nesse caminho. Então não é por aí o caminho. É preciso a educação moral principalmente. De serem instruídos, de serem educados, valores éticos, e a gente se choca vendo tudo isso, mas isso tem uma explicação. Então a doutrina espírita, ela é abrangente, ela trata de muitos assuntos e nos esclarece acerca de todos esses problemas que nós vivemos. Estamos aí às voltas com disputas militares ali na Coreia do Sul, Coreia do Norte, e daquilo ali pode surgir aí uma nova guerra. Por que essas coisas acontecem? Então a doutrina espírita tem explicação para tudo isso. A reencarnação explica isso muito bem, os mundos habitados, a comunicação com os espíritos, todos os conceitos, aí, os dogmas da doutrina espírita. Então a gente está aqui em mais uma manhã para falar sobre tudo isso, esperando a sua participação. Você pode nos ligar que a gente está aqui ao vivo. Você que participa pelo YouTube, pode também nos mandar um e-mail através do ternatv@oi.com.br. Então estamos aqui, José Manuel, com essa finalidade, mais uma manhã, de falar da doutrina espírita e explicar por quê, situar a gente nesse contexto aí tão confuso que a gente vive, principalmente essa semana. Com certeza. Queridos telespectadores, muito bom dia. Estamos aí para mais uma terceira revelação na TV, não só aqui para a nossa região, através da TV a cabo, da TV Focus, mas também através do YouTube para o mundo inteiro. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande em passarmos para vocês uma noção mais perfeita e exata possível do que seja o espiritismo. Nós temos visto aí uma profanação em relação ao espiritismo. Eu li essa semana num jornalzinho aí de comunicado de centros, falando sobre as maravilhas do filme Nosso Lar, que vai fazer com que os centros fiquem cheios.
Bobagem, igual ficava cheia a casa do Chico Xavier, ninguém atrás de espiritismo, todo mundo atrás de vantagem, atrás de milagre, atrás de previsão, predição, coisas que o espiritismo rejeita, ou seja, estuda, analisa, mostra o que é, mostra que existe, como existe, para que existe e quais as cautelas que nós temos que ter, coisa que eles não fazem em transmitir isso, a cautela que se deva ter em relação à lida com espíritos, à lida com aquilo que se chama espiritismo e que está completamente profanado por aí. Esse programa tem esse objetivo principal, levar ao conhecimento de vocês o espiritismo verdadeiro, o espiritismo conforme ele foi codificado, o espiritismo como coisa séria, o espiritismo que dá um jeito nos problemas planetários, dá um jeito na civilização humana, consequentemente dá um jeito em cada um de nós, no sentido de nos direcionar com uma segurança e uma clareza e lucidez tal que não deixa nenhuma dúvida para que as pessoas se encostem na salvação prometida pelas religiões predominantes e que geram tudo isso que está aí, que a Valéria falou na abertura desse programa. Nós estamos agora, nesse finalzinho de novembro, passando por uma verdadeira guerra no Rio de Janeiro, que vocês todos estão assistindo pela televisão e o mundo inteiro está perplexo diante de tudo isso. Estamos vendo uma situação de fato acontecer que era perfeitamente previsível. Empurrada com a barriga mais para frente, até o ponto em que não desce mais, como não deu mais agora. Mas era perfeitamente previsível. Como é previsível aquilo que nós falamos sobre o planeta e sobre a sociedade, enquanto as religiões não mudarem os seus fundamentos, porque eu atribuo a culpa de tudo isso às religiões predominantes. Sempre fiz isso aqui, não é agora, por volta desse conflito no Rio de Janeiro, que eu venho falando isso aqui nesse programa e sustentando o argumento, como já fiz em seminários e em fóruns especiais sobre segurança, apontando as religiões como culpadas. Agora todos estão caladinhos, as religiões estão caladas e vão ficar caladas, como os usuários de droga que sustentam aquilo tudo também vão ficar calados e anônimos. Mas a culpa é das religiões que fomenta e apoia subliminarmente os usuários. Todos serão salvos, segundo eles. Basta que aceitem Jesus como Salvador. Jesus como o único caminho, a verdade e a vida. Uma vez falando isso com a sua boca, você estará com o problema resolvido, quando na verdade isso é mentira. Isso não é verdade. Isso não pode continuar sendo sustentado sob pena de as religiões estarem fundamentando isso, ou falando, como dizem vários filósofos, e eu sempre mostro aqui, que as religiões fazem mal ao mundo, e fazem mesmo. As religiões institucionalizadas prostituíram o cristianismo, prostituíram todas as doutrinas que existem no mundo, não só aqui no Brasil, não só no Ocidente, mas também no Oriente, com interesses pessoais, com interesses de grupos, que são interesses eivados e fundamentados no egoísmo, na fama, no dinheiro e no poder. Isso é um mal humano. Mas não se explica isso, como disse a Valéria muito bem, não se explica isso sem reencarnação. Vocês que não aceitam reencarnação estão comprometendo seriamente Deus. Eu tenho um questionamento aqui do nosso querido Ronaldo Ismério, que agora, Ronaldo, nós colocamos nossos e-mails aí em dia, nós tivemos um probleminha de e-mails e realmente você reclamou justamente em a sua questão não ter sido abordada, mas é porque realmente nós não tínhamos tido acesso a esse e-mail aqui, que hoje está aqui, que você faz uma colocação, que eu já falei aqui muitas vezes, falo em palestras e provoco o raciocínio das pessoas que estão acompanhando para esse detalhe. Voltando à violência do Rio e à sua questão, nós fazemos uma relação de uma coisa com outra. Quando você pergunta aqui, por que Deus é onipresente, onisciente e onipotente e não toma providências? Por que nós aperfeiçoamos as nossas criações, como por exemplo o computador? Os nossos computadores fabricados hoje são mais modernos do que os fabricados há 5, 6 meses atrás, e mais ainda dos que eram fabricados há 2 anos atrás. Os de hoje já têm antivírus, já têm um acautelamento contra o mal muito mais aperfeiçoado e eficaz do que os do ano passado, os do ano retrasado. Então, se nós temos essa preocupação e essa capacidade de melhorarmos os nossos produtos, a sua pergunta é exatamente essa. Por que Deus não melhora os produtos dele? Pergunta inteligente, que se todos se fizessem, iriam chegar à conclusão, opa, pera aí, nós estamos entendendo Deus errado.
Nós estamos fazendo Deus igual um presidente de república, nós estamos fazendo Deus igual um ditador, igual um rei, igual um tirano desses que aí poluem e atrapalham a evolução do planeta. Nós estamos fazendo então esse Deus um Deus absolutamente insensato, inadequado à definição para um Deus que tem que ser, como dizem os Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E para ser inteligência suprema e ser Deus, tem que ser dotado de todos os atributos da virtude, da sabedoria, da justiça, da fraternidade, do amor, em graus supremos. Então, à luz de uma única vida, como é que vocês explicam, admitem ou aceitam isso? Como disse a Valéria, são nossos irmãos. Eu tenho um telespectador aqui, que lá em Minas seria chamado de Carlos Eduardo. Você fez uma questão aqui, que eu até vou aproveitar e encaixar no contexto, que foi a seguinte: rapaz, que comunhão tem Jesus com o diabo? Carlos Alberto, tem toda a comunhão, porque o diabo é irmão de Jesus, é irmão nosso. Como disse a Valéria, aqueles bandidos fugindo e atravessando aquele morro, são irmãos nossos, são antes de irmãos nossos, filhos de Deus. Antes de filhos das mães dele, dos pais dele, são filhos do Criador, da inteligência suprema. Que culpa eles tiveram à luz de uma única vida de serem jogados numa favela? E não terem sido orientados pelas religiões predominantes para que ao invés de bandidos e traficantes, eles fossem homens de bem, homens trabalhadores, como a maioria dos que habitam nas favelas são homens, pessoas trabalhadoras, são homens sensatos, são homens que lutam pela vida, honrada e honestamente. Por que Deus colocou essa gente lá e deixou essa gente submetida a tudo isso? A pergunta aqui do nosso Ronaldo Ismério é justamente essa. Deus não vê isso? Deus que sabe tudo, pode tudo, está em toda parte, tem prazer em ver a sua humanidade se degenerando, se desgraçando, se corrompendo e se prostituindo no planeta? Isso não faz o menor sentido. Enquanto as religiões não incorporarem em suas doutrinas a reencarnação, que não é invenção espírita, é revelação dos espíritos, mas perfeitamente constatado e constatável pela ciência, pelas pesquisas. Por que as religiões não admitem a reencarnação e continuam aí negligenciando e, pior ainda, sendo cúmplices de tudo isso que acontece, apresentando Jesus como bode expiatório? Todos ficamos horrorizados vendo mais de 200 criminosos, traficantes, subindo aquele morro para passar para o outro lado. E eu ainda ironizei da seguinte forma: se lá em cima, no alto da montanha, se lá no alto da montanha tivesse um homem de Deus distribuindo livros sagrados, todos passariam para o outro lado como sacerdotes, como salvos. Eu já não disse aqui nesse programa, não tem muito tempo, uma matéria que a Globo veiculou, mostrando um pastor que tinha sido um ex-presidiário e assassino de mais de 50 pessoas, e hoje é um pregador da palavra de Deus, é um homem ungido, está salvo. Nada contra ser pregador da palavra de Deus, segundo eles, nada contra. O arrependimento, eu disse isso ontem numa palestra que fiz, o arrependimento é processo e ponto fundamental para a transformação. Ninguém se modifica sem se arrepender. O arrependimento faz o indivíduo, na reflexão, cair dentro de si e ver que está errado. Se arrepende, sim, do passado criminoso, mas terá que acertar as contas com o passado. Não é pelo fato de se arrepender que se tornou um santo, porque continua sendo um espírito com uma nova vontade, com uma nova energia, mas que ainda não testou isso. Poderá se arrepender hoje e amanhã vir cometer os mesmos crimes. Quando alguém, por estar muito gordo, tem uma ameaça de infarto ou derrame, se arrepende de ter comido tanto e engordado tanto, como aconteceu comigo. Aí, por causa disso, tem que ter um freio, tem que ter uma trava e tem que recuperar tudo que conquistou quando era desregrado, quando era indisciplinado e quando conseguiu diabetes, problema circulatório, problema cardíaco, problema neurológico, problema de tudo quanto é jeito. Vejam, as sequelas vão continuar e terão que ser consertadas. Mas o indivíduo, a inteligência, para ou se esforça em não errar mais. Mas então, vendo aquela turma passando para o outro lado do morro, as religiões pregam essa transformação milagrosa que é falsa, não existe.
de que se ao traspassar o morro para o outro lado,